Olá, muito bom dia. Neste mês, muita gente vai ter um dinheiro a mais na mão. É o 13º dos empregados formais e aposentados e a renda extra de fim de ano dos autônomos. Bilhões de reais serão injetados na economia do país. Mas qual a diferença que esse dinheiro vai fazer no seu orçamento? Nós vamos conversar com Felipe Souza, que é consultor em finanças pessoais, sobre como planejar as despesas de fim de ano. E se o caso é administrar dívidas, você vai ver no segundo bloco as dicas de um especialista do Procon sobre a renegociação e a portabilidade de débitos. Festas, presentes, viagens, já dizia Paulinho da Viola, né? Dinheiro na mão é vendaval. Nessa época, então, é preciso pensar muito para não se deixar levar pelas tentações do consumo. Em primeiro lugar, acertar as contas, né, Felipe? Exatamente. Na realidade, quando a gente pensa em 13º, quando a gente pensa talvez até numa parte ali das férias, né? E a pessoa ela está com problema financeiro, esse problema ele pode não ser resolvido com esse dinheiro extra, porque ele já vem de antes, né? A ideia é que esse recurso extra seja para poupança ou seja para, pelo menos em parte, realizar algum sonho. Porque simplesmente você pegar aquele recurso extra e sanar o seu problema, na realidade você não está sanando. Porque tem coisa dentro do seu orçamento que está com desvio e no ano seguinte vai acontecer a mesma coisa. Agora, se a pessoa já está com débito, aí ela não pode se arriscar a pegar esse dinheiro e realizar uma viagem dos sonhos ou fazer aquela compra que ela... Aí é melhor quitar a dívida, nesse caso. Assim, primeira coisa que tem que ser feita é o dever de casa, né? E esse dever de casa é o quê? É identificar qual que é o problema, onde é que está o problema, né? Aí exige um diagnóstico detalhado, o que a pessoa tem que fazer. Geralmente a gente sabe de onde a gente recebe, né? Mas não tem muita noção para onde é que o dinheiro está indo. Então tem que registrar todas as despesas, pelo menos por 30 dias, de forma bastante detalhada, para perceber onde é que estão os gargalos. É lógico que a gente tem aí, né, 2 meses, então é um prazo um pouquinho apertado para fazer esse exercício, mas fazendo esse exercício de diagnóstico, você já consegue pensar em 2015, né, de uma maneira diferente. Agora, sim, é importante, se eu estou devendo, é importante eu estar pegando esse recurso para estar sanando dívida, porque senão acaba empurrando um problema para 2015. E se a pessoa disser, eu não sou boa de conta, eu não gosto de usar computador, não tem problema não, né? Esse orçamento ele pode ser feito num caderninho. Não, até interessante isso, porque assim, existem algumas pessoas que eu atendo que elas não têm nenhuma familiaridade com o computador. Porém, a partir do momento que ela registra, mesmo que seja escrito mesmo, né, da forma tradicional, lá o bloquinho de notas e a caneta ou o lápis, ela já começa a tomar consciência de onde o dinheiro, para onde o dinheiro dela está indo. Entende? Então isso já faz com que ela, nessa tomada de consciência, comece a assumir a responsabilidade sobre a situação dela. As pessoas têm medo de enxergar que está no vermelho. Enxergar o rombo. Exatamente. Mas é preferível enxergar. Empurrar o problema não é a solução. Né? Empurrar o problema não é a solução, porque a partir do momento que você tem uma situação em que você está com dívidas, se essas dívidas não são honradas, em algum momento a coisa vira uma bola de neve de tal forma que você vai ter restrição de crédito e aí você vai ser obrigado a enfrentar o problema. Né? Só que é preferível você enxergar isso enquanto ainda tem condições, tem fôlego para estar resolvendo as coisas de maneira mais tranquila, né? Do que chegar lá na frente e você está numa situação de insolvência. Né? E quase sempre, se tem conta atrasada, tem juros envolvidos, né? Claro. No cheque especial, no cartão de crédito, tem que fazer uma pesquisa também sobre essas taxas, né? O que a pessoa está pagando mais? O mercado não perdoa, né? O mercado, no geral, não perdoa. Se atrasou, vai ter juros. Vai ter multa. Na primeira coisa é multa, depois vai ter juros. Quanto de juros vai ser? Bom, aí depende, mas geralmente as dívidas mais caras que a gente enxerga no mercado é cartão de crédito na cabeça, né, o topo ali, e depois vem aí cheque especial e outras contas mais, né? Dívida com banco, dependendo da negociação que foi feita, né, na tomada de crédito, a taxa de juros tende a ser bastante elevada. Então tem que sondar, tem que verificar quais são as características de todas as suas dívidas, né? Qual que é o montante, qual que é a parcela, qual que é a taxa de juros, para poder tomar uma decisão adequada.
quitar primeiro aquelas com juros mais altos. Sim. Então, o primeiro lugar seria resolver aquele pagamento mínimo do cartão de crédito, né? Mínimo já é um problema, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela está pagando, está fazendo um pagamento mínimo no cartão de crédito, significa que ela já está com problema de fluxo de caixa. Porque o ideal mesmo é ver a fatura, quita tudo. Porque, veja bem, digamos que eu tenho uma fatura de R$2.000, né? E o mínimo hoje é 20% sobre essa fatura. Então, a gente está falando aí na casa de R$400. Se eu quito lá os 400, fica 1.600 com juros para o próximo mês. Juros que varia aí de 12% a 16%. Então, além de eu ter esse saldo, eu vou ter o percentual de juros sobre ele, mais o que eu tiver realizado, qualquer compra que eu tiver realizado nesse período, né? Então, o bolo tende a crescer. Né? Então, eliminar isso em primeiro lugar. Se tiver condição, eliminar tudo. Alguns consultores financeiros falam também de ir aos bancos e cancelar o cheque especial. Hoje, assim, cancelar o cheque especial não é possível, de certo modo, em raros casos, porque o banco ele meio que exige que você tenha pelo menos um pedacinho de crédito, que seja R$100 de cheque especial. Mas, por exemplo, se você tem lá R$4.000 de cheque especial, porque especial é só para o banco, né? Para o consumidor não é de nada de forma especial alguma, né? Pode ser especial naquele momento de urgência, de emergência e tal, mas geralmente a gente nem presta atenção nisso. Vem lá saldo disponível, você acha que o dinheiro é seu. Não é seu, é do banco, né? Então, o que acontece? Se for possível reduzir esse saldo ao mínimo possível, ótimo. É lógico que quando a gente está resolvendo uma dívida e essa dívida é muito grande, tem que ser com estratégia. Porque às vezes a pessoa, quando ela está organizando a casa, está organizando as próprias finanças, é importante às vezes ter uma reserva de cheque especial um pouquinho maior por qualquer desvio que possa acontecer. Eu costumo dizer, Érica, que finanças pessoais não é dinheiro, é comportamento. O dinheiro é a forma como você expressa aquilo que você está sentindo, né? Então, se você se sente frustrado por qualquer motivo e não compreende bem essa frustração, não compreende bem esse sentimento, a forma mais fácil, a vazão mais fácil é eu vou comprar alguma coisa para aliviar. É uma compensação. Ou, por exemplo, a gente vê muitos casos em relação à família. A pessoa trabalha muito, né? Ela escolheu aquele caminho por qualquer motivo que seja, e ela tem filhos. E nesse trabalho ela não consegue dar tanta atenção para o filho, ver os filhos crescerem na horizontal, né? E aí vê ali uma forma de quê? De você estar compensando o seu filho, comprando vários presentes, pagando às vezes viagens caras que você não poderia bancar naquele momento, né? Porque é uma forma de compensação devido à sua ausência, né? São escolhas que a gente faz e acaba muitas das vezes caindo na questão financeira. Então, para mudar as contas, tem que ter uma mudança mais profunda, né? Não é simplesmente ali o que os números estão mostrando, né? Os números, na realidade, quando uma pessoa treinada analisa, mostra comportamento. É impressionante. É um retrato do que a pessoa tem feito. Às vezes ela gasta mais com lazer, por incrível que pareça, ela gasta muito com alimentação, né? Às vezes gasta muito com outros, e esses outros têm que ser identificados, outras despesas, sabe? Que às vezes ela nem percebe o que ela está fazendo, entende? Agora, Felipe, no caso da pessoa que vai receber o 13º e não tem dívidas para pagar, a vontade é de comprar presentes mais caros, fazer festa, fazer aquela viagem, é importante guardar um pouco? Sim. A gente tem que pensar que as pessoas se encontram, digamos assim, em níveis. Primeiro tem que identificar esse nível. Tem os endividados, que a gente falou um pouco sobre eles, né? O ideal é que identifique a situação, veja onde é que está o problema e comece a resolver, né? Tem a pessoa que está equilibrada, que não tem dívida, mas também não tem investimento. É uma situação de risco. Porque, veja bem, se ela não tem investimento, não tem nenhuma reserva, se aconteceu imprevisto, e imprevisto acontece, a gente não é dono do futuro, né? Essa pessoa, ela pode vir a se endividar. Ela vai passar rapidinho para outra categoria. Exatamente, é uma situação de risco. Então, por exemplo, no caso dessa pessoa, se ela recebe o 13º, se ela recebe uma parte de férias ou qualquer coisa que seja assim, né? Um recurso novo no final do ano, o ideal é que ela pegue parte desse recurso, ou ele integralmente, e guarde. Mas eu queria dar um presente, né, diferente para o meu filho, para minha filha, para o meu marido, para minha mulher, não sei, né? Define quanto que você vai gastar com aquilo.
para que tem que definir um orçamento, né? Para que você, por exemplo, não chegue na loja e viu uma coisa que é diferente e tudo mais e gaste muito mais daquilo que estava planejado, né? Mas é importante fazer reserva. E o terceiro nível seriam os investidores. Quem já tem reserva, quem já tem alguma poupança, pode dar um pouquinho de luxo, né? Se dá um pouquinho de luxo. É lógico que, por exemplo, quando a gente pensa numa viagens bacanas, que gastam-se aí talvez milhares de reais, né? Dependendo da viagem, o ideal é que isso seja encaixado ao longo do ano no seu orçamento, para que sua viagem no final do ano já tenha sido pago ou alguma coisa assim, né? Mas no caso, por exemplo, se esse recurso vindo, é importante direcionar sim para os investimentos, né? Tem que pensar especialmente na questão previdenciária, né? Pensar na aposentadoria, pensar no futuro, mas também pode se dar um pouco de luxo ali. Talvez nem tanto, mas também pode dar um pouquinho de luxo. E né? Tem que pensar na despesa do início de ano, né? Claro. Quem tem filho tem material escolar, tem uniforme, IPVA, IPTU, né? Vem os I da vida, né? Vem tudo aí no início de ano, já em janeiro já abre, né? Com uma série de impostos, uma série de gastos, e é importante sim também estar pensando nisso, né? Assim, até em relação a material escolar, é interessante você comprar fora de época. Então, digamos assim, talvez essa época de outubro, novembro já seja adequada, apesar que na cultura do brasileiro se planejar tão bem assim, né? Porque chega ali janeiro, tá tudo mais caro, né? É alta temporada, digamos assim, em relação a material escolar, então acaba que os preços tendem a elevar. Agora, se a gente falar da pequena parcela que tem o privilégio de poder investir, um dos melhores investimentos ainda é na formação também da pessoa. Claro, né? Quando a gente pensa em ter um recurso novo, a grande parte dos brasileiros não consegue comprar um bem, por exemplo, um carro, uma casa à vista, né? Que seria o ideal, para conseguir desconto, para conseguir benefícios. Mas esse dinheiro, por exemplo, dessa pequena parcela que está investindo, parte no futuro, pode também pensar na questão de investimento em coisas ou mesmo em formação. Vamos pensar em formação profissional, né? Às vezes aquele recurso ou parte dele pode ser ali o pontapé para você tá se formando para conseguir posições melhores de trabalho ou se aperfeiçoar profissionalmente para conseguir novas oportunidades. Isso é importante sim, tá sendo observado. E uma última pergunta, se a pessoa tem prestações a pagar e ela recebe o 13º, aquele dinheirinho extra, vale a pena antecipar o pagamento de alguma prestação? Depende muito de como que está a organização financeira dela. É lógico que se a gente tem prestações futuras e antecipa, tende a ter desconto. Mas será que essa é a melhor estratégia mesmo? Né? Porque às vezes aquele compromisso que foi assumido, se a pessoa é bem organizada, é absorvido ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos fluxos, né? Então, o que acontece? Eu antecipar certas dívidas que já estão dentro do meu orçamento pode não ser tão interessante, entende? Pode, no caso, se a gente pensar em questão de taxa de juros, tem que calcular, né? Não dá para falar assim de maneira... Na ponta do lápis, né? Tem que calcular. Porque, por exemplo, se for uma taxa de juros muito elevada, aí às vezes compensa, mas geralmente é preferível guardar o dinheiro ou direcionar para algum investimento, né? Tá certo. Felipe, obrigada por essa aula. Eu agradeço. Bom dia para você. Bom dia. Pois é, se a sua promessa para o ano novo é organizar as contas, talvez você precise recorrer a algumas estratégias como renegociar as dívidas. Quais são os direitos do consumidor nessa hora? Eu gostaria de saber o que o consumidor pode fazer quando não consegue renegociar uma dívida direto com o credor. Pois é, nós vamos tirar essa dúvida e algumas outras no próximo bloco. Nós já voltamos.